Olá, alunos. Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Infraestrutura de Redes, do curso de Informática. Essa aula também será dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos falar sobre os armários de telecom e, em seguida, falar sobre os equipamentos ativos da rede. Como objetivos, esperamos que no final dessa aula você seja capaz de conhecer os tipos de armário de telecom existentes, relacionar os acessórios que são disponíveis para os racks ou armário de telecom, e aprender a dimensionar a quantidade de cabos dentro de um sistema de distribuição. Bom, um rack. Bom, o suporte onde são fixados os equipamentos, concentradores e os acessórios de redes. Um rack é um armário, não sei se alguns de vocês já tiveram oportunidade de ver, mas imagine isso como um armário onde eu vou colocar os meus equipamentos, switches, roteadores, enfim, para que os equipamentos concentradores da rede não fiquem soltos, tem que ficar dentro de um armário. Aí a representação de um switch. Essa representação é uma representação padronizada, uma vez que todos esses equipamentos têm uma medida padronizada, cuja largura são 19 polegadas por 44 milímetros, ou 4,44 centímetros. Então nós chamamos essa medida de altura de 1U, uma unidade de altura, ou 1U. Essa medida de largura e de altura ela tem uma certa história e foi feita na época da Segunda Guerra Mundial para que os dispositivos de rede pudessem passar pelas portas dos submarinos. Então foi estabelecida essa medida, então qualquer fabricante hoje em dia trabalha com essas medidas. Então dessa forma, qualquer rack tem que suportar essa largura e essa altura para a colocação dos equipamentos, para que não fique sobrando e o equipamento fique pendurado de um lado só. Os tipos de rack existentes, nós temos racks fechados, que formam esse gabinete, como mostrado no desenho. É um rack que tem porta lateral, enfim, todo fechado. Nós temos os racks abertos, aí mostrados na figura, que tem uma base de fixação, mas os equipamentos eles ficam pendurados aí, parafusados nessa haste lateral. E nós temos os que nós chamamos de brackets. Os brackets parecem umas bandejas, são bandejas de fixação para poucos equipamentos, na verdade para um equipamento só, no máximo 2 equipamentos nós colocamos, né, nesse tipo de rack. Ele tem uma medida maior, máxima de 6 Us, lembrando que um U vale 4,44 centímetros, então o máximo de um rack são 6 Us, fixado na parede, bem mais simples, quando você tem um projeto de rede muito pequeno. Vamos falar um pouquinho dos racks fechados. São utilizados em locais de acesso controlado, com dimensões que variam de 12 a 44 Us. Então, bastante grandes aí. Bom, comporta uma estrutura de aço, né, composta de 4 colunas, um quadro superior e um quadro inferior, um tampo superior e fechamento lateral com ventilação, e pés niveladores, com porta frontal em acrílico transparente com chave. Existem vários tipos de hacks. Esse daí que eu estou mostrando é o mais comum que eu estou me referindo aqui. São os hacks mais comuns. Também tem um segundo plano de fixação com régua de tomadas elétricas, unidade de ventilação e trios de sustentação. Então o rack ele tem que ter lugar para você colocar os seus equipamentos de conexão, tem que ter tomada. Esses racks que são fechados são obrigatórios terem ventilação, são as ventoinhas que são colocadas. Alguns são até refrigerados, como se tivesse uma serpentina, assim, alguns racks maiores, como se fosse uma geladeira mesmo. Ele tem seu próprio sistema de refrigeração dentro do próprio rack. Mas, sobretudo, né, esses armários de telecom que são colocados na sala de equipamento, a própria sala de equipamento também tem que ser climatizada. Os racks fechados, aí então toda aquela estrutura que eu falei, ele vem todo desmontado para fazer, ele parece uma geladeira, né? Aqui então a gente tem a parte estrutural do rack, as portas laterais, o tampo frontal, a parte lateral, a estrutura básica do rack, tampa traseira, teto, a base que é fixa, a base que é móvel também tem rodízio, tem rodinhas embaixo. Essa moldura basculante para que você possa girar a parte que está fixada no rack, a parte interna dos equipamentos ativos. Enfim, essa é uma figura ilustrativa aí. Bom, agora os racks abertos. Os racks abertos eles só podem ser usados dentro da sala de equipamentos, uma vez que uma pessoa externa pode estar mexendo, pode estar verificando alguma coisa. Somente as pessoas especializadas dentro dessa sala.
Então não necessita de unidade auxiliar de ventilação, porque ele é aberto. Montagem é mais simples do que aquele rack fechado, nós não temos aquele tanto de portas, né, e outros elementos. Recomenda-se não instalar racks abertos com dimensões inferiores a 36 us. Ficaria esquisito um caixotinho pequeno aí aberto para colocar no chão. Então o rack normalmente ele tem acima de 36 us. Aí um desenho de rack aberto, aqui à esquerda, e à direita a foto, né, dele sendo utilizado aí na prática. Nós conseguimos ver aí pela figura os cabos chegando aqui em cima. Eles são fixos pela parte inferior, né? E aqui dentro deles os equipamentos de interconexão. Finalmente os brackets, que são instalados em paredes ou áreas de acesso controlado com uma pequena densidade de pontos. Como eu disse, no máximo 6 us, né? De 3 até 6 us. Profundidade útil de 350 milímetros no mínimo. Essa aí é a figura. É um equipamento barato, né? Eu particularmente não gosto muito, mas também é previsto na norma, pode ser usado sim. Área útil de um rack. Bom, qual é o tamanho do rack que eu vou escolher para o meu projeto? A norma para o cálculo das dimensões da estrutura determina que a medida útil a ser utilizada não obtida através da soma da medida total dos equipamentos, uma medida N, mais uma folga de 9U. Ou seja, se eu somar todos os meus equipamentos, derem lá N centímetros, eu tenho que colocar mais 9U de folga, que é para circulação de ar. Essa é uma medida padronizada, principalmente quando eu tenho poucos equipamentos. Uma outra medida é você utilizar no máximo 70% da área útil do rack, você deixar 30% para a área livre. Também é uma outra continha que pode ser feita no rack. Aqui alguns acessórios. Vou mostrar aqui as figuras aqui de alguns acessórios para que vocês conheçam. Tem as bandejas que são utilizadas como sustentação para os equipamentos, aí os tipos de bandeja. Normalmente essas bandejas são para que você coloque equipamento que não é fixo, né, não é fixado pelas laterais no rack. Outros acessórios utilizados para o fechamento de aberturas que não são preenchidas no rack. Então, o rack, eu não vou colocando equipamento empilhado um em cima do outro, eu deixo uma folga entre um e o outro equipamento, e quando eu não quero que aquela parte interna fique aparecendo, não fique um buraco ali, eu coloco essa tampa de fechamento. Né? Tem diversos tipos e unidades de medida também para as tampas de fechamento. Mais acessórios. Tem um acessório que possui a função de organizar a sobra de cabos em manobra, o PET panel. São esses adaptadores aí. Então, esse tipo de equipamento nós chamamos de guia de cabo. Aqui à esquerda nós temos as guias horizontais e à direita a guia vertical. Então, para passar o cabo, eu não ligo diretamente. Esses cabos não ficam soltos, né, dentro do meu rack. Eu deixo eles todos passando por essas guias de cabo. E a cada quantidade de pontos é que eu entro dentro do rack, eu entro dentro da switch, através dessas perfurações que eu tenho aqui na lateral do meu guia de cabos. É um item obrigatório para a organização do cabeamento. Mais acessórios. As tomadas, né? Se eu tenho equipamentos ativos dentro do meu rack, eu preciso de tomadas para interligados. As tomadas no padrão 2P mais T, aqui eu consegui umas figuras um pouco mais antigas, atualmente já está vindo daquele padrão daquelas tomadas diferenciadas, né? Aquelas de 3 pinos diferenciados, mas aqui é só um exemplo, parece uma régua de tomadas que fica dentro do rack para ligar os equipamentos. As unidades de ventilação, como eu estava me referindo, essas ventoinhas, são utilizadas para a refrigeração dos racks, somente para os racks que são fechados, que utilizam esse tipo de dispositivo. Alguns kits de montagem, para eu fixar, por exemplo, o meu switch dentro do rack, eu preciso desses tipos aí de porca, mola, parafuso. Então é o tipo de porca que é utilizado para fixar os racks. Aqui um guia de passa-cabo, porque o cabo não fique solto, então tem um guia. Agora falar um pouquinho do sistema de distribuição, que nós já vimos na última aula um pouquinho, né? Principalmente a simbologia desses meios aí de distribuição, que são as canaletas, eletrocárias, enfim. Aqui é a figura de uma eletrocária, aqui à esquerda.
é uma eletrocária perfurada. Aqui à direita são os conduítes. E aqui uma canaleta, né, PVC, aí mostrada, só para mostrar as figuras que foram vistas aí na aula passada. Bom, para cada um daqueles elementos de distribuição eu tenho uma taxa de ocupação. A taxa de ocupação é muito fácil de ser medida. Se o elemento for circular, como aqueles dutos ou como as canaletas, os eletrodutos, desculpa, então basta eu calcular a área. Como é que se calcula a área de uma circunferência? Π vezes r ao quadrado, vezes raio ao quadrado. Calculando aqui a dimensão que eu tenho do equipamento, se ele tem uma polegada, por exemplo, se ele tem uma polegada, eu tenho meia polegada de raio. Basta eu fazer π vezes meia polegada ao quadrado, eu sei qual que é a área que ele ocupa. Aí eu pego a área de cada cabo, né, os cabos, eu já passei isso na primeira aula, que eram medidas em AWG, eu pego aquelas medidas, também em centímetros ou em polegadas, e vejo quantos cabos cabem ali dentro. A taxa de ocupação que é recomendável é que a gente utilize no máximo 40%, porque senão você não consegue passar os cabos, eles ficam muito próximos uns aos outros, e na hora de fazer o puxamento, nós chamamos, você não consegue, né, se ele estiver muito cheio o duto. Então uma taxa de ocupação máxima é de 60%. No caso de uma superfície que é retangular, basta calcular a área como base vezes a altura, todo mundo sabe isso. Calcula-se também qual que é a área de cada cabo e ver quantos cabos cabem aí dentro dessa bandeja. E aí você pode colocar maior, menor, de acordo com a sua necessidade. Bom, pessoal, para essa primeira parte é o que eu tinha para dizer. Vamos ver agora os equipamentos ativos que vão ser mostrados na segunda parte desta aula. Vamos lá.